Muito bem. Agora que a gente já definiu o contrato para o nosso repositório de produtos, vamos criar então agora o nosso repositório de fato, tal. Então aqui dentro ó, do nosso projeto em infraestrutura, a gente cria uma pastinha chamada repositórios ou repositories, muito bem. E aqui dentro a gente vai criar uma classe, ó, botão direito, adicionar classe, que eu vou dar o nome para ela de produto repository, só que a gente já tem esse nome para nosso contrato, para nossa interface. E eu quero criar a implementação desse repositório, dessa interface. Então eu vou adicionar esse sufixo aqui, ó, impl de implementation, de implementação, tá? Clique em adicionar e ele monta para a gente aqui a classe, tá? Então, geralmente, tá? Isso você pode usar outras formas, tá? Para organizar seu código. Mas tem duas formas que o pessoal usa para criar as classes que tem essa relação da interface e da classe que está implementando aquela interface. Uma é você criar a interface com o nome dela mesmo, por exemplo, meu produto repository, e aí a classe que vai implementar ela, ele vai ter o mesmo nome na interface com esse sufixo no finalzinho de implementation, tá? Uma outra opção seria criar a interface com esse prefixo aqui, o i de interface. Aí eu teria a minha interface produto repository. E aí a minha classe ficaria apenas como produto repository. E aí não precisaria dessa implementação. É uma outra forma de fazer também. Inclusive, se você fez algum outro projeto aí no canal, eu utilizei esse outro padrão, tá? Estou mostrando um outro apenas para vocês conhecerem. Beleza, muito bem. Classe criada. Agora a gente tem que fazer o quê? Implementar essa interface. Como é que eu faço isso? Estou aqui na minha classe. Vou diminuir o Solution Explorer para não atrapalhar a gente. E para implementar uma interface, você vai colocar aqui, ó, depois do nome da classe, dois pontos, e aí você digita o nome da interface, tá? Ó, produto repository. Ele não vai entender por causa do namespace, tá vendo? E eu preciso fazer a referência dele. Então a gente já viu na outra aula como é que eu faço a referência para ele encontrar. Então a gente vai fazer assim: eu deixo o mouse aqui ó, dentro da palavra e uso as teclas Ctrl e o ponto que fica junto daquele sinalzinho de maior e menor, sabe? Ctrl ponto e ele vai aparecer algumas opções. E aí com a setinha do teclado você escolhe aqui ó, o Using, dá um Enter e ele inclui pra gente aqui já a referência, tá? Resolveu a referência. Então ele ficou em amarelinho aqui, e significa que ele achou a interface. Só que ele tá dando um erro ainda pra gente. E são vários erros, tá? Ó. Ai meu Deus, o que são esses erros? Fica tranquilo que a gente vai resolver. Como eu disse para vocês, uma interface é um contrato. Então ele obrigatoriamente ele pede para a classe que irá implementar desenvolver cada um dos itens desse contrato, no caso, cada um desses métodos. E a gente não fez isso ainda nessa classe. Por isso que ele fica dando um erro. Se você olhar aqui, ele vai falar, ó, o nome da classe, nossa classe aqui de implementação, ó, does not implement interface member. Não desenvolveu, não implementou, né, ó, o membro da interface e aqui ele tem um nome, ó, não foi feito salvar. E não foi mesmo, a gente não montou isso ainda. Além disso, ele vai falar a mesma coisa, ó, não implementou atualizar, excluir, pesquisar e o listar. Então a gente poderia fazer, ó, eu vou fazer o salvar primeiro, só para vocês entenderem a ideia. Então você vai lá montar seu método, ele tem que ter exatamente o mesmo nome do método que eu defini aqui no contrato, salvar. E não apenas o mesmo nome, ó, ele vai ter que ter os mesmos parâmetros. Então se eu definir que aqui o parâmetro vai ser esse produto, a minha classe produto, ó, então eu vou incluir aqui, ó, produto, ele não vai entender por causa do namespace, está em outro local essa classe, então vamos adicionar aqui, ó, Ctrl ponto, dá um Enter para confirmar aqui, ó, a referência da parte de entidades e a gente dá um nome para esse objeto, né? Então a gente vai dar o nome de produto. Beleza. E aí aqui eu vou colocar meu código, né? Implementar meu código para gravar os dados de
produto. Isso aqui é um comentário, tá? Para poder incluir um comentário, eu uso essas duas barras. E isso aqui ele não vai dar erro, tá? Ele entende apenas como um comentário simples, não é uma coisa que vai ser compilada no nosso código. E se eu for agora aqui, ó, voltar na interface, ó, deixo o mouse em cima, ó, ele não está dando mais erro do salvar. Agora ele está dando erro ainda, mas são os outros métodos, né? Atualizar, excluir, pesquisar e listar. Então a gente teria que fazer a mesma coisa que a gente fez para salvar, tá? Ir lá, ver como é que é a assinatura do método e criar esse método aqui. Para simplificar, ó, eu vou remover aqui esse salvar. A gente tem essa opção também, ó, de deixar o mouse aqui, ó, em cima, onde está dando o erro da interface. Deixo o mouse piscando aqui. E eu vou usar a mesma tecla para fazer a adição da referência do namespace, que é o Ctrl ponto, para poder resolver esses problemas aqui da interface. Então eu vou fazer o Ctrl ponto e ele vai me dar essa opção, ó, implementar a interface. Então se eu escolher essa opção, o que ele faz para a gente? Ele já vai montar todos os métodos que existem nessa interface. Então o CRUD todo, todas as operações, cadastro, exclusão, atualização, pesquisa, listagem, ele já montou toda a estrutura para a gente. Só que, claro, ele não tem como adivinhar qual é a sua lista, qual é o seu banco de dados, ou se ele vai buscar alguma informação na memória. Então ele monta o método, mas ele vai, quando for executado, ele está mostrando um errinho aqui que ele vai lançar uma exceção. Esse throw new significa que ele vai lançar um erro, vai dar um erro de uma exceção. E essa exceção tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui, ó. Tá falando que ela não foi implementada, uma not implemented exception. É uma exceção de não implementação. Isso quer dizer que o código da atualização não foi feito. E realmente ele não foi feito ainda, não. E a mesma coisa para os demais métodos, tá? A gente vai fazer isso em breve. Só que para poder montar essa parte do repositório, a gente precisa ter a nossa fonte de dados, onde estão as informações que vão ser gravadas e pesquisadas para o nosso produto. Isso a gente ainda não tem definido. A gente precisa definir isso antes para poder utilizar o repositório, tá? Então, no Models, eu defino aqui minhas entidades, minha DTO, e eu posso definir aqui também a minha interface, né, os meus contratos. E dentro da infraestrutura, aqui eu vou ter todos os recursos que eu preciso para poder suportar a minha aplicação. Dentro da infraestrutura, a gente criou um repositório. O repositório, ele serve para poder fazer o acesso aos dados, tá? Então a gente tem um repositório específico para produtos que vai fazer essas operações para a gente de banco de dados. Beleza? Então vamos seguindo e vamos ver a parte da fonte de dados dos nossos produtos. Beleza? Vamos para o próximo vídeo então. Bora lá!